Olá, crianças, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que nós tenhamos uma tarde abençoada. A professora veio trazer mais uma atividade do Líder em Mim. Hoje é a nossa aula do Líder em Mim, né? Terça-feira. Hoje nós vamos iniciar o hábito 5. É um hábito que para a professora eu acho que é um dos hábitos mais difíceis da gente conseguir realizar, porque ele fala sobre o ouvir. Muitas vezes nós não queremos, né? Muitas vezes nós queremos falar. E aí nós não conseguimos muitas vezes ouvir, até para poder ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente percebe o quanto é difícil, né? Às vezes o papai quer falar, o papai quer explicar e às vezes vocês não querem ouvir. Então a escuta é um exercício que a gente precisa treinar. Muito difícil, né? Você aceitar o tempo todo a pessoa falar. E aí hoje a gente vai falar na página do livro do Líder em Mim, na página 44, ela traz uma história. Essa história é a história de algumas crianças. Essa é a Maria. A história retrata uma situação na escola. A Maria, ela é uma criança que consegue ouvir, que consegue ver e consegue ajudar. Ela é uma criança que está sempre muito atenta na necessidade do que está próximo dela. Nós temos a amiga, a Leila, que é uma criança que não é muito prestativa, não é muito atenciosa, fala com ela, ela não dá nenhum ouvidos, né? Então a gente percebe que já tem duas crianças de jeitos diferentes. E tem o Samuel, que o Samuel é uma criança que só pensa em brincar e ele não consegue perceber a necessidade das pessoas que estão próximas dele, porque ele quer apenas brincar. E na história de hoje conta que a Maria, ela tinha uma amiga. Na história não fala o nome dessa amiga. E acontece que essa amiga, ela machucou durante o recreio. Eles estavam na escola e essa amiga da Maria, ela machucou e ela precisava de ajuda. E a Maria percebeu que aquela amiga estava necessitando de ajuda e foi pedir ajuda. Ela pediu ajuda tanto para a Leila, que não deu ouvidos para ela, tanto para o Samuel, que o Samuel também queria apenas brincar e não prestou atenção na necessidade da amiga, nem perguntou o que aconteceu com aquela amiga, porque ela estava precisando tanto de ajuda. E aí a Maria, como é uma criança que está sempre ajudando, e ela ficou sem saber o que fazer, e ela foi até a professora. Muitas vezes os adultos têm mais facilidades de ouvir e ajudar do que as crianças. E aí, porque assim, tem um entendimento maior, é diferente um pouquinho. E aí, o que aconteceu? E a Maria foi pedir ajuda para a professora. E a professora, na hora, se prontificou a ajudá-la. E aí elas conseguiram resolver o problema da Leila, da amiga da Maria, né, que não tem nome. Depois eu quero que vocês façam a leitura com a família certinho da história, porque ela está explicando certinho. A professora quis trazer esses personagens para vocês entenderem um pouco. Então nós temos a Maria, que é uma aluna que observa, que ouve e que ajuda. Nós temos o Samuel, que é uma criança mais distraída, que não presta atenção no que está acontecendo, só pensa em brincar. E a Leila, sua amiga, que é uma criança muito distraída também, que olha só, ela está até de olho fechado. Ela está viajando em outro planeta. A professora ainda brinca, né? Nossa, parece que você não está nesse planeta. E aí, o que aconteceu com essa amiga? E aí, a gente tem a professora que foi a que conseguiu ajudar a Maria, mas a Maria não desistiu. Olá, crianças, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que nós tenhamos uma tarde abençoada. A professora veio trazer mais uma atividade do Líder em Mim. Hoje é a nossa aula do Líder em Mim, né? Terça-feira. Hoje nós vamos iniciar o hábito 5. É um hábito que para a professora eu acho que é um dos hábitos mais difíceis da gente conseguir
realizar, porque ele fala sobre o ouvir. Muitas vezes nós não queremos, né? Muitas vezes nós queremos falar, falar, falar. E aí nós não conseguimos muitas vezes ouvir, até para poder ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente percebe o quanto é difícil, né? Às vezes o papai quer falar, o papai quer explicar e às vezes vocês não querem ouvir. Então a escuta é um exercício que a gente precisa treinar. Muito difícil, né? Você aceitar o tempo todo a pessoa falar. E aí hoje a gente vai falar na página do livro do Líder em Mim, na página 44, ela traz uma história. Essa história é a história de algumas crianças. Essa é a Maria. A história retrata uma situação na escola. A Maria, ela é uma criança que consegue ouvir, que consegue ver e consegue ajudar. Ela é uma criança que está sempre muito atenta na necessidade do que está próximo dela. Nós temos a amiga, a Leila, que é uma criança que não é muito prestativa, não é muito atenciosa, fala com ela, ela não dá nenhum ouvidos, né? Então a gente percebe que já tem duas crianças de jeitos diferentes. E tem o Samuel, que o Samuel é uma criança que só pensa em brincar e ele não consegue perceber a necessidade das pessoas que estão próximas dele, porque ele quer apenas brincar, brincar, brincar. E na história de hoje conta que a Maria, ela tinha uma amiga. Na história não fala o nome dessa amiga. E acontece que essa amiga, ela machucou durante o recreio. Eles estavam na escola e essa amiga da Maria, ela machucou e ela precisava de ajuda. E a Maria percebeu que aquela amiga estava necessitando de ajuda e foi pedir ajuda. Ela pediu ajuda tanto para a Leila, que não deu ouvidos para ela, tanto para o Samuel, que o Samuel também queria apenas brincar e não prestou atenção na necessidade da amiga, nem perguntou o que aconteceu com aquela amiga, porque ela estava precisando tanto de ajuda. E aí a Maria, como é uma criança que está sempre ajudando, e ela ficou sem saber o que fazer, e ela foi até a professora. Muitas vezes os adultos têm mais facilidades de ouvir e ajudar do que as crianças. E aí, porque assim, tem um entendimento maior, é diferente um pouquinho. E aí, o que aconteceu? E a Maria foi pedir ajuda para a professora. E a professora, na hora, se prontificou a ajudá-la. E aí, elas conseguiram resolver o problema da Leila, da amiga da Maria, né, que não tem nome. Depois eu quero que vocês façam a leitura com a família certinho da história, porque ela está explicando certinho. A professora quis trazer esses personagens para vocês entenderem um pouco. Então, nós temos a Maria, que é uma aluna que observa, que ouve e que ajuda. Nós temos o Samuel, que é uma criança mais distraída, que não presta atenção no que está acontecendo, só pensa em brincar. E a Leila, sua amiga, que é uma criança muito distraída também, que olha só, ela está até de olho fechado. Ela está viajando em outro planeta. A professora ainda brinca, né? Nossa, parece que você não está nesse planeta. E aí, o que aconteceu com essa amiga? E aí, a gente tem a professora que foi a que conseguiu ajudar a Maria, mas a Maria não desistiu, ela foi pedir ajuda. Então, pessoal, na página 44, nós iniciaremos o hábito 5. O título é Ouça com os ouvidos, olhos e coração. É o que a professora explicou. A gente precisa ouvir, ver e ajudar. Não adianta a gente apenas ouvir e ver e não fazer nada. Se a gente não der conta de fazer, vocês que são crianças, precisam chamar um adulto para que vocês possam ajudar aquela pessoa que precisa, quando alguém está passando mal ou quando alguém cai, machuca. E aí eu quero que vocês façam a leitura com a família de vocês sobre a história que a professora acabou de ilustrar. A professora reduziu a história, quero que vocês leiam certinho. E aqui tem uma frase: por que você tem 2 ouvidos, somente uma boca? A professora vai dar a opinião dela. Eu acho que quando Deus nos criou,
ele já pensou nessa necessidade da gente ouvir mais e falar menos. Muitas vezes a gente é só o nosso olhar, só o nosso abraço para aquela pessoa que precisa de ajuda, às vezes é importante, às vezes não precisa de falar nada. Então nós temos que ouvir mais, né? Às vezes praticar o hábito de escutar. Igual a professora falou no início do vídeo, não é fácil, é um hábito muito difícil, mas não impossível. Se a gente praticar, ter boa vontade com o outro, a gente consegue praticar essa empatia, né? Se ouvir o outro. Na página 45, a gente tem a explicação do que seriam os ouvidos, os olhos e o coração dentro deste hábito. Os líderes escutam de 3 maneiras, com os ouvidos, os olhos e o coração. Líderes ouvem com seus ouvidos, eles ouvem o que a outra pessoa está dizendo. Muitas vezes a gente ouve, mas às vezes entra de um lado e sai do outro. Muitas vezes a gente não presta atenção no que o outro está dizendo. Esse ouvir é ouvir mesmo e tentar ajudar. Líderes escutam com seus olhos, eles fazem contato visual com quem está falando. Líderes ouvem com o seu coração, eles mostram à pessoa que está falando que se importa com ela. Uma coisa importante que a gente tem que praticar é quando nós cumprimentamos uma pessoa, quando nós falamos com alguém, nós temos que olhar nos olhos. Os nossos olhos expressam tudo que nós estamos sentindo. Se nós estamos bravos, se nós estamos felizes, se nós estamos demonstrando amor. Então, muitas vezes a gente tem o hábito de responder andando e nem olha nos olhos da pessoa. E os nossos olhos falam muita coisa, que às vezes a gente só de olhar a pessoa já se sente melhor. Então, a gente precisa praticar e ter esse sentimento de amor por aquela pessoa. Mesmo que às vezes é difícil, mas nós temos que tentar. Como está a sua escuta? Né, igual a professora falou, será que você está ouvindo bem as pessoas que necessitam de que você ouça, que você ajude? Aqui na atividade que tem embaixo, vocês vão pensar numa situação que aconteceu com a família de vocês. Então, olha só, vocês vão escrever qual foi a situação. E vocês vão pensar se vocês foram um bom ouvinte, se vocês conseguiram dar atenção e ajudar a família de vocês naquele momento. Lembre-se de uma situação na sua casa em que alguém procurou você para falar de algo importante. Então, use a ferramenta de liderança do gráfico Plus e Delta. E aqui vocês vão escrever a situação. Quando uma pessoa estava doente, quando uma pessoa precisava de ajuda em algum sentido. Vocês que vão escrever, porque a professora não sabe, é vocês. Pessoal, voltando aqui, na atividade abaixo do que vocês escreveram a situação, vai explicar um pouquinho o que seria o plus e o delta. Então, nós temos aqui o verdinho, que é o plus, e o amarelo, que é o delta. Então, vou ler para vocês. Se você ouve de verdade, desenhe. Se você ouviu de verdade, desenhe um olho, uma orelha e um coração na coluna plus. Isso significa que você usou bem as habilidades de escuta. Então, naquela situação que você fez, que você escreveu aqui em cima, que você pensou, você vai desenhar. Se você ouviu, você vai desenhar a orelha. Se você viu, você vai desenhar os olhos. Se você, no caso, demonstrou importância, você vai desenhar o coração. No plus, no delta. Se você não ouviu de verdade, desenhe o que faltou para ouvir de verdade na coluna delta. Então, por exemplo, aqui você não conseguiu fazer os 3 desenhos, faltou um. Então, você vai desenhar o que faltou no delta. Por quê? Porque esse diagrama, esse gráfico do plus e do delta, é o seguinte: aquilo que eu faço bem e aquilo que eu preciso melhorar. Se eu fiz 2 aqui, se eu desenhei os ouvidos e os olhos, então eu preciso melhorar o meu olhar com o meu próximo. Então, você vai desenhar o coração aqui. Tá certo, crianças?
Na página, dando continuidade nessa atividade, na página 69, vocês têm também a tarefa de casa para fazer, mas é bem fácil, rapidinho. Então, fala assim: você já sabe que líderes escutam as pessoas com muita atenção. Quais são as 3 maneiras por meio das quais líderes escutam as pessoas? Nós acabamos de falar: pelo ouvir, pelo ver e pelo ajudar. Desenhe-os no espaço abaixo, depois complete o texto. Então, olha como que vai ficar. Líderes escutam com os seus ouvidos, porque ouvem o que a outra pessoa está dizendo. Líderes escutam com os seus olhos, porque fazem contato visual com quem está falando. Líderes escutam com o seu coração, porque se importam com a pessoa que está falando. Então, além de vocês escreverem os ouvidos aqui, vocês têm que desenhar. Os olhos, desenha os olhos. O coração, desenha o coração. Tá certo, crianças? Espero que vocês tenham compreendido a aula. Uma aula importante que a gente precisa praticar, a gente precisa mudar um pouquinho a nossa maneira de ouvir, de ajudar. Então, vocês pensem aí o que vocês podem fazer para melhorar. Então, lembrando que o plus é aquilo que eu faço bem e o delta é aquilo que eu preciso melhorar. Nós, seres humanos, precisamos melhorar sempre. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém está totalmente certo. Ninguém faz tudo certinho, sem nenhum erro, não. A professora tem coisas que ela precisa melhorar e eu creio que vocês também têm coisas que vocês precisam melhorar. E aí o que acontece? Vocês que são os estudantes desse tema, que vocês estão aprendendo a cada dia coisas novas, vocês precisam ajudar a família a entender quais são os hábitos, do que se trata, qual é a importância dele. Esse aqui ele é muito importante, muito, muito, muito importante. Que a professora falou que a gente precisa praticar, aprender a ouvir, aprender a ver e aprender a ajudar. Tá certo, criança? Um grande beijo para vocês. Fiquem todos com Deus. O professor está com muita saudade, tá? Tenham uma boa tarde. Tchau, tchau.